O Real Madrid participou na primeira edição do torneio. Nessa altura já contava com a grande lenda, Di Stefano. Venceu o Partizan nos quartos, o Milan nas meias finais e na final ganhou ao Stade de Reims por 4-3 vencendo o torneio. No ano seguinte, derrotou o Nice nos quartos. Nas meias finais ganhou ao Manchester United e na final ganhou à Fiorentina por 2-0, conquistando o bicampeonato. Em 57-58, o Real contava também com o grande Puskás. Derrotou o Sevilha por 10-2 nos quartos, o Vasas nas meias finais e o venceu o Milan na final por 3-2. Na época seguinte, venceu o Rapid Viena nos quartos, derrotou o Atlético de Madrid nas meias finais. Na final derrotou novamente o Stade Reims por 2-0, conquistando o quarto título. Em 59-60, o Real venceu o Nice nos quartos, derrotou o seu grande rival nas meias finais e venceu o Frankfurt por 7-3, com hat-trick de Stefano e 4 de Puskás, conquistando o pentacampeonato. Na época seguinte, o Real perdeu na primeira fase para o Barcelona. Mas em 61-62, venceu a Juventus nos quartos de final, derrotou o Standard de Liège por 6-0, mas na final perde para o Benfica numa reviravolta, ficando com o vice. Em 63-64, o Real Madrid derrotou o Milan nos quartos de final, venceu o Zurique com muita facilidade nas meias finais mas é derrotado pela Inter de Milão por 3-1, ficando com o vice. Na época seguinte, perde nos quartos para o Benfica. Em 65-66, o Real vence o Anderlecht nos quartos, derrotou a Inter nas meias finais e na final derrota o Partizan por 2-1, conquistando o sexto título. A partir daí, essa equipa foi conhecida como o Chiaie. Em 66-67, os Chiaie perdem nos quartos para a Inter de Milão. Na época seguinte, o Real venceu o Ajax na primeira fase, nos quartos vence o Sparta de Praga mas perde para o Manchester United nas meias finais. Em 68-69, o Real perde para o Rapid de Viena na segunda fase. O mesmo se repetiria na época seguinte, onde perdia na segunda fase para o Standard de Liège. Em 72-73, o Real ganhou ao Dinamo de Kiev nos quartos mas perde para o Ajax nas meias finais. Na época 75-76, o Real derrotou o Borussia Mönchengladbach nos quartos de final, mas perde para o Bayern de Munique nas meias finais. Na temporada seguinte, o Real perde na segunda fase para o Clube Bruges. Em 78-79, perde novamente na segunda fase para o Grasshopper. Na época seguinte, o Real derrotou o Levski Spartak na primeira fase, o Porto na segunda fase, o Celtic nos quartos, mas perde para o Hamburgo nas meias finais. Em 80-81, o Real, com Vicente Del Bosque, Joanito e Santillana, vence o Spartak de Moscovo nos quartos, derrota a Inter nas meias finais mas perde para o Liverpool na final, ficando com o vice. Só voltaria na época 86 ou 87, e contava com o grande mexicano Hugo Sánchez. Derrota a Juventus na segunda fase em disputa de penaltis, venceu a Estrela Vermelha, mas perde para o Bayern de Munique nas meias finais. Na época seguinte, o Real derrota o Nápoles na primeira fase, vence o campeão Porto na segunda fase, derrota o Bayern de Munique nos quartos mas perde para o PSV nas meias finais. Em 88-89, derrotou o campeão PSV nos quartos mas perde para o Milan por 6-1 nas meias finais. Na época seguinte, perde na segunda fase para o Milan. Em 90-91, o Real perde nos quartos para o Spartak de Moscovo. Em 95-96, o Real passou em segundo lugar no grupo e perde nos quartos para a Juventus. Mas em 98, o Real Madrid contava como treinador Jupp Heynckes e jogadores como Roberto Carlos, Seedorf, Suker, Pedro Mijatovic e Rui Raul. Passou em primeiro na fase de grupos, venceu o Bayer Leverkusen nos quartos, e derrota o Borussia Dortmund nas meias finais e vence em cima da Juventus na final conquistando o sétimo título. Na época seguinte, passa em segundo lugar da fase de grupos e perde nos quartos para o Dinamo de Kiev. Na época 99-2000, o Real contava com Vicente Del Bosque como treinador. Passou em primeiro na fase de grupos, venceu o Manchester United nos quartos de final, o Bayern de Munique nas meias e vence por 3-0 em cima do Valência. Na época seguinte, os merengues adicionavam o Luís Figo e o Casillas à equipa. Passou em primeiro na fase de grupos, derrota o Galatasaray nos quartos e perde contra o Bayern de Munique nas meias finais. Em 2001-2002, o Real adiciona mais o craque Zidane à equipa. Passou em primeiro na fase de grupos, derrota o campeão Bayern de Munique, depois o rival Barcelona nas meias finais e na final derrota o Bayer Leverkusen conquistando o nono título. Na época seguinte, Ronaldo o Fenómeno chegou a Galácticos. O Real passou em primeiro no grupo, e derrotou o Manchester United nos quartos mas perde para a Juventus nas meias finais.
Em 2013 a 2004, adicionava David Beckham, porém mesmo passando em primeiro no grupo e derrotando o Bayern de Munique nos oitavos, perde para o Mônaco nos quartos de final. Na época seguinte, os galácticos não passaram dos oitavos. A mesma coisa aconteceria na época 2005 a 2006, quando o Real perde nos oitavos para o Arsenal. Na época seguinte, fica novamente nos oitavos graças ao Bayern de Munique. Em 2007 a 2008, o Real ficaria novamente nos oitavos graças à Roma. Na época seguinte, perde para o Liverpool nos oitavos. Em 2009 a 2010, o Real Madrid contratou craques como o Kaká, o português Cristiano Ronaldo, o Benzema e Xabi Alonso. Mas mesmo com essas contratações extraordinárias, o Real ficou nos oitavos perdendo para o Lyon. Na época seguinte, o Real passou em primeiro no grupo, derrotou o Lyon, depois venceu o Spurs nos quartos mas perde para o Barcelona nas meias finais. Em 2011 a 2012, o Real passou em primeiro e derrotou o CSKA de Moscovo, venceu o Apoel, mas perde nas grandes penalidades para o Bayern de Munique nas meias finais. Na temporada seguinte, passou em segundo e ganhou ao Manchester United nos oitavos, ao Galatasaray nos quartos, mas perde para o Borussia Dortmund nas meias finais. Em 2013 a 2014, o Real comandado por Ancelotti conseguiu com o trio BBC e as defesas extraordinárias de Casillas chegar à final ultrapassando o Schalke 04, o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, respectivamente. Venceu no Estádio da Luz o Atlético de Madrid, conquistando o 10º título. Na época seguinte, passou em primeiro e ganhou ao Schalke 04 e ao Atlético, porém perde para a Juventus nas meias finais. Em 2015 a 2016, o Real comandado por Zidane ganhou a Roma nos oitavos, ao Wolfsburg, depois ao Manchester City nas meias finais e na final ganhou ao Atlético nos penaltis. Na temporada seguinte, o Real passou em primeiro e ganhou a Nápoles nos oitavos, depois ao Bayern de Munique e venceu o Atlético nas meias finais. Na final derrotou a Juventus por 4-1. Em 2017 a 2018, a equipa de Zidane venceu o PSG nos oitavos, a Juventus nos quartos, o Bayern nas meias finais e derrota o Liverpool na meia-final, conquistando o 13º título. Nesta temporada, o Real Madrid está a passar momentos muito difíceis. Será que mesmo assim, vão longe na Champions League?